Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. O RH não fará nada sobre uma colega de trabalho que está zangada com minha perda de peso. Eu acabei de voltar ao trabalho depois de um mês de licença médica de emergência. Em resumo, após uma década de manipulação do médico, um novo médico pediu uma ressonância magnética de emergência durante uma consulta de rotina e descobriu uma massa em meu abdômen. Fui levada às pressas para a cirurgia dentro de 24 horas. Acabei tendo um tumor benigno de 8 kg pressionando meus órgãos vitais e eu estava há cerca de uma semana de ter falência múltipla dos órgãos. Sou sortuda por estar viva e o tempo dirá se tenho algum dano permanente nos órgãos, mas agora tudo está bem. Mentalmente, estou enfrentando algumas coisas, mas o único impacto externo perceptível é que eu passei do tamanho 20 para o tamanho 8. Ninguém da minha equipe médica antecipou uma mudança tão drástica, mas estou saudável e com sorte. Eu esperava receber muitas perguntas de meus colegas de trabalho, porque a curiosidade existe. Eu tinha uma resposta básica de cirurgia de emergência, mas estou bem agora que quase todos aceitaram, mas uma colega de trabalho com quem eu quase não falo, Aubrey. No meu primeiro dia de volta ao trabalho, Aubrey se aproximou de mim e disse: "Eu gostaria que você tivesse vindo até mim para perder peso em vez de recorrer a medidas tão drásticas. Você vai ganhar tudo de volta, sabe? Estarei esperando." Eu estava ciente da reputação de Aubrey, mas como nunca trabalhamos juntas, não achei que seria um problema. Ela é uma daquelas pessoas que se acham especialistas em fitness e se autodenomina coach de saúde, sem relação com a empresa para a qual trabalhamos. Ela tem a reputação de dar conselhos de saúde incorretos e não solicitados e sempre comenta as escolhas alimentares das pessoas. Fiquei sem palavras quando ela perguntou por que eu optei por ser cortada em vez de colocar esforço para perder peso. Não há nada de errado em alguém escolher opções cirúrgicas de perda de peso, mas não foi o que aconteceu comigo e eu realmente ressenti a sua atitude agressiva e os boatos. Durante minha segunda semana de volta, ela veio ao meu escritório no final do dia com roupas atléticas oferecendo-se para me acompanhar se eu estivesse com medo de ir à academia sozinha. Na época, eu nem estava liberada para levantar meu filho, lavar roupa ou subir um lance de escadas, quanto mais ir à academia com essa maluca. Eu não me lembro o que disse a ela, mas ela saiu dizendo que eu iria ganhar o peso de volta porque sou preguiçosa. No dia seguinte, Aubrey falou com raiva sobre mim em uma reunião que eu não participei. Não sei tudo o que foi dito, mas a essência era que se eu não posso me dedicar à perda de peso, obviamente não posso cumprir minhas obrigações de trabalho. O Departamento de Recursos Humanos convocou uma mediação de alerta vermelho. Na nossa empresa, a mediação pode afetar suas oportunidades de bônus para o ano. Eu não faço ideia porque estou na mediação quando ela é a única sendo desagradável. Na mediação, Aubrey declarou que foi desencadeada pelo meu novo corpo, e eu deveria ter pensado nos sentimentos das outras pessoas e avisado antes da minha cirurgia. Eu mal tive tempo de avisar meu marido e pegar meu filho na creche. Não devo nada a Aubrey. Tenho empatia por ela estar obviamente passando por dificuldades, mas isso não desculpa o comportamento dela. O Departamento de Recursos Humanos disse que, embora não possam me pedir para explicar meu histórico médico, pode ajudar a esclarecer se eu disser a ela que tipo de cirurgia fiz e por quê. Eu disse que não era obrigada a compartilhar minhas informações médicas com ninguém e que Aubrey ter habilidades ruins de lidar com a situação não dá direito a ela de ter informações pessoais de saúde de uma colega de trabalho. A resposta deles foi algo do tipo: "Bem, então não podemos impedi-la de intimidá-la." Depois do dia de ação de graças, meu médico me ajudou a preencher os papéis de acomodação ADA para que eu pudesse trabalhar em casa. Eu estava tendo algumas complicações leves da cirurgia, mas também para evitar Aubrey. Esta empresa odeia trabalho remoto, então eles estão realmente insatisfeitos. Aubrey ainda me envia vídeos de exercícios e planos de dieta e, quando eu os encaminho para o Departamento de Recursos Humanos, a resposta deles é: "Observado. Você sabe quando voltará ao escritório?" Estive pensando em escalar isso para a corporação com um advogado de emprego. É exagero? Ainda estou em um lugar sensível depois da minha cirurgia e não tenho energia para isso, especialmente porque Aubrey está obcecada com a perda de peso, que era a principal forma de os médicos me desacreditarem por anos. Estive com esta empresa por 5 anos e estou simplesmente exausta e desapontada com a maneira como estão lidando com isso e quero que isso acabe ontem. Atualização. Tudo o que tenho a dizer para esta atualização é que segurem suas calças de banana.
Vi muitos comentários perguntando onde estava a gestão em tudo isso, então abordarei isso primeiro. Meu chefe, George, estava se preparando para se aposentar enquanto isso acontecia. George tem cerca da idade do meu avô, então toda essa situação o deixou perplexo, assim como seu substituto, que ele estava treinando na época. Ambos se encontraram com o chefe de Aubrey, porque acreditem, eu estava documentando tudo o que ela fazia desde o começo, e todos me asseguraram que Aubrey seria tratada. Nenhum deles recomendou a mediação da bandeira vermelha, essa foi uma ideia do Departamento de Recursos Humanos. Recebi detalhes da reunião em que Aubrey falou mal de mim e foi horrível, mas aparentemente Aubrey foi convidada a sair por seu próprio chefe enquanto vários outros funcionários pediram que ela parasse, então gerencialmente e no escritório em geral, as pessoas estavam tentando contê-la por muitos ângulos diferentes. Os recursos humanos é onde a bola caiu e caiu com força. Esta empresa simplesmente tem uma estrutura de RH ruim e um RH de entrada para nível médio ruim. Quando o chefe de Aubrey a referiu aos recursos humanos em relação ao seu comportamento negativo, os recursos humanos tomaram a iniciativa de considerar a situação como uma mediação, que, lembre-se, em nossa empresa pode ir contra o seu bônus anual. Apesar da comunicação de George, seu substituto e o chefe de Aubrey dizendo que eu não estava errada. Quando George descobriu isso, ele falou com o gerente-geral de RH, que disse que minha ausência provavelmente causou muita tensão e trabalho extra para Aubrey, quando Aubrey nem sequer é credenciada para fazer o que eu faço. A gestão fez questão de me dizer o quão perplexa e chateada eles estavam com o manuseio da situação pelos recursos humanos toda vez que algo acontecia. Meu mentor na empresa também foi um grande apoio durante esse tempo até que ela decidiu assumir outro emprego em outro lugar. Quando meu médico estendeu minha acomodação de trabalho em casa Ada pela segunda vez, os recursos humanos responderam dizendo que minha presença era uma preocupação. Enviei um e-mail para o chefe do chefe, o diretor de RH, e pedi esclarecimentos. Ele disse que eu não tinha ido ao escritório, então é claro que minha presença era um problema. Eu reiterei que tinha documentação médica que afirmava que, se o trabalho remoto não estivesse disponível, eles poderiam se referir à documentação FMLA que minha equipe médica também enviou. Ele respondeu que a documentação médica, incluindo acomodações razoáveis do ADA e do FMLA, não tem muito peso na empresa. Foi quando eu contratei um advogado. Aubrey como um problema acabou ficando em segundo plano quando o Departamento de Recursos Humanos iniciou sua campanha de "a documentação médica não importa". Por recomendação do meu advogado, entrei em contato com a equipe executiva de RH, onde toda essa situação amaldiçoada veio à tona. E eu verifiquei com meu advogado sobre enviar esta atualização por e-mail e ele riu e disse que eu não poderia deixar as pessoas esperando depois de tudo isso. Eu liguei para o oficial-chefe de RH, o que para minha empresa é como ir por cima da cabeça de 5 pessoas, mas eu fiz isso com a bênção do George e do meu novo chefe, que é a chefe de RH. E perguntei por que minha presença era um problema quando eu tinha documentação razoável da ADA. Ela não tinha ideia do que eu estava falando, então eu atualizei sobre tudo isso, incluindo a reunião de mediação e o assédio de Aubrey e o diretor de RH, seu subordinado direto, dizendo que a documentação médica não tinha peso na empresa. Ela ficou sem palavras e pediu para se encontrar comigo e meu advogado o mais rápido possível. Meu advogado mal teve que fazer algo durante a reunião porque ela ficou horrorizada com tudo o que eu disse. Eu nunca vi vapor sair dos ouvidos de alguém, mas se fosse fisicamente possível, teria acontecido aqui. Meu advogado não precisou dizer uma palavra, mas apenas acenou e sorriu quando ela ofereceu uma licença médica remunerada prolongada para que eu pudesse cuidar da minha recuperação. E disse que Aubrey enviando constantemente planos de condicionamento físico para mim seria tratado rapidamente. Eu não ouvi nada de Aubrey por um longo tempo, mas soube através de alguns canais de fofoca que a equipe de RH envolvida na reunião de sinal vermelho e ameaças contra mim foi demitida. Aubrey não foi demitida porque acreditavam que ela foi enganada pelo RH, então entendo essa parte, mesmo que não concorde com ela. Então ela apareceu na minha casa. Agora passamos de calças de banana para um conjunto de bananas completo. Ainda estou de licença e, do nada, Aubrey apareceu na minha porta em um fim de semana com outras 2 mulheres a reboque e os comentaristas adivinharam. Ela está muito envolvida em um marketing multinível, ou talvez em uma seita, não tenho certeza neste ponto. Aubrey veio demonstrar algumas técnicas de exercício e me dar algumas amostras de suplementos alimentares e discutir uma oportunidade de carreira porque ela estava preocupada com minha saúde física e profissional. Ela não passou pela minha sogra, que tem sido um grande apoio até agora. Minha sogra deixou bem claro onde Aubrey poderia enfiar sua demonstração e elas saíram correndo. Eu avisei meu advogado e a chefe de RH e, basta dizer que,
Aubrey agora é uma treinadora de bem-estar em tempo integral. Estou feliz por ter seguido minha intuição e contratado um advogado, pois a empresa mudou tanto nos últimos anos com o departamento tóxico de recursos humanos encorajando comportamentos como o de Aubrey e disseminando informações falsas sobre licença médica e tempo livre, que a empresa está quase irreconhecível. Além disso, com meu chefe e mentor fora, não sei se vou voltar assim que for liberada para retornar ao trabalho. A empresa também está passando por uma reestruturação agora e meu departamento pode acabar sendo distribuído entre outras partes da empresa ou até mesmo outras partes do estado. Tenho procurado empregos e trabalhando em meu currículo para uma posição remota em tempo integral, já que parece que pode ser uma opção melhor. Mas muito obrigada aos comentários e todo o apoio. Eu me apaixonei pelo marido da mulher com quem meu marido está me traindo. Eu, 36, e meu marido, 38, estamos juntos há 10 anos. Temos uma filha que tem 6 anos, ela é tudo para mim. Descobri há um ano que meu marido está dormindo com sua funcionária, 30, como? O marido dela, vamos chamá-lo de J, 35, entrou em contato comigo. Ele estava arrasado e achou que eu deveria saber. Ele me forneceu mensagens de texto e datas em que estiveram em hotéis. Reconheci o estilo do meu marido e reconheci a outra mulher. Havia em várias ocasiões quando visitei meu marido no trabalho. Ela foi sempre gentil e agradável comigo e sempre mimou minha filha. Perguntei a Jota o que ele queria fazer e ele disse que ainda não estava certo, então pedi para nos encontrarmos. Ele concordou. Eu contei sobre minha vida e disse que atualmente não estou trabalhando. Depois da pandemia, perdi meu emprego e agora, com a economia, não tive realmente oportunidade de encontrar trabalho. Em vez disso, tenho estudado nos últimos 2 anos. Se eu me divorciar agora, não poderei sustentar minha filha. Isso provavelmente colocaria ela sob a guarda do meu marido como provedor principal. Perguntei a ele se poderia esperar por alguns meses, talvez mais tempo, e para minha surpresa ele concordou. Agradeci-lhe muito, mas ele disse que também não sabia o que fazer, então está feliz em esperar. Além disso, a outra mulher tem 3 filhos de um relacionamento anterior e ele estava preocupado que ela o impedisse de estar na vida deles depois que ele a confrontasse, porque ele não é o pai. No entanto, continuamos em contato. Ele me ligava algumas vezes por semana e logo começamos a falar sobre outras coisas além de nossos casamentos fracassados. Depois, começamos a sair juntos para caminhar, tomar café, ir ao cinema, etc. Eu me vi pensando nele frequentemente com um sorriso no rosto. Ele era a primeira coisa em que eu pensava de manhã e a última coisa em que pensava antes de ir dormir. Nos últimos 3 a 4 meses, mencionamos nossos cônjuges apenas 1 ou 2 vezes. Conversamos sobre tudo mais. E ele sempre me faz rir e ele acha que eu sou engraçada também. 2 semanas atrás, estávamos tendo um piquenique e ele simplesmente disse: "Eu acho que estou apaixonado por você." Quando ele explicou a si mesmo, isso só reforçou que eu também estou apaixonada por ele. Ele disse que, no início, não sabia por que estava sentindo isso por mim e se explicou como 2 pessoas decepcionadas encontrando conforto uma na outra, mas depois percebeu que não estava mais quebrado. Ele até considera a infidelidade de sua esposa uma bênção, porque o levou a mim. Isso era exatamente como eu me sentia também. Eu não sabia o que dizer. Eu disse a ele que estou aterrorizada de que esses sentimentos sejam falsos e desapareçam assim que nos libertarmos daqueles que nos machucaram. Ele simplesmente sorriu para mim e disse que estava disposto a correr o risco apenas para descobrir. Ele beijou minha mão porque pensei que ainda estávamos casados e se fizéssemos algo, como seríamos melhores do que nossos parceiros? Agora, eu não sei o que fazer. Me pego sonhando acordada com ele, em apresentá-lo à minha filha, beijá-lo, acordar ao lado dele todas as manhãs. Eu ainda tenho um semestre pela frente e provavelmente vou conseguir um emprego. Já recebi algumas ofertas para quando eu terminar meus estudos. Agradeço tanto a Jota por ser tão paciente comigo sobre tudo. Eu aprecio que ele esteja esperando que eu coloque minha vida em ordem antes de expormos nossos cônjuges, que não se veem com tanta frequência quanto costumavam. Ele me disse que está feliz em ajudar e que só quer um beijo real como agradecimento quando tudo acabar. Meu objetivo agora é garantir meu emprego e deixar este casamento. Eu sou patética por querer dar uma chance a Jota e ver aonde isso vai dar? 2 corações partidos podem realmente encontrar a felicidade juntos quando sua história de amor começou como a nossa? Atualização 1. Olá novamente. Isso não é uma atualização.
Como nada novo aconteceu na minha vida, tenho me sentido muito mal ultimamente e minhas emoções estão uma bagunça. Espero que este post me ajude a colocar meus sentimentos em ordem. Desculpe se for confuso, mas é assim que estou me sentindo agora. Confusa. Além disso, desculpe, mas será uma jornada longa e difícil como a última. Ainda estou ocupada com meus estudos, especialmente agora que as férias estão chegando. Depois disso, terei uma pausa até 16 de janeiro, quando começa meu último semestre. Recebi 2 ofertas de emprego. Uma é um estágio não remunerado que começa em abril. Eu gosto muito desse trabalho, já que trabalharia no meu laptop na maior parte dos dias. O outro é um trabalho presencial, mas com melhor remuneração. Não sei como será a guarda da minha filha, mas sinto que um emprego com horários mais flexíveis é mais adequado para mim. A razão pela qual estou escrevendo agora é que Jota e eu nos encontramos ontem. Se você se lembra do meu último post, decidimos não nos ver, pelo menos não com tanta frequência, desde a conversa do "Eu te amo". Conseguimos manter essa promessa, mas ainda nos encontramos uma vez desde que escrevi aqui e continuamos a nos enviar mensagens e ligações diárias. Ontem nos encontramos por iniciativa de Jota. Quando cheguei ao parque, no nosso local de encontro habitual, Jota já estava lá. Ele tinha flores, café e bolo, eu amo bolo, e disse que íamos comemorar um pouco. Ele disse que hoje era o dia em que nos conhecemos há 1 ano. Sim, era. Lembro-me muito bem desse dia, também estava chovendo, mas estava muito mais sombrio. Lembrei-me de como estava quebrada e desesperada. A sensação de que meu mundo havia acabado. Conversamos muito sobre o progresso que fizemos e o quanto ambos nos sentimos mais fortes agora. Ele disse que me amava e tudo o que pude fazer foi não largar tudo e pular em seus braços. Ele é tão adorável. Quando cheguei em casa, meu marido já tinha buscado nossa filha e eles estavam apenas brincando e se divertindo. Senti tanta tristeza e horror puro crescendo dentro de mim. O que estou fazendo? O que estamos fazendo? Todos nós? A culpa que me invadiu vendo o rosto feliz da minha filha brincando com a comida. Não pude suportar. Meu marido e a outra mulher não trocaram mensagens este mês, e também não se encontraram, pelo menos não que Jota e eu saibamos. Claro, eles trabalham juntos, então não sabemos se o caso diminuiu ou se eles apenas aprenderam a ser mais cautelosos, mas meu marido tem sido mais atencioso em casa. Mais quente e presente. Ele diz que me ama o tempo todo e que sente minha falta. Não fui íntima com ele desde que descobri sobre o caso e até o menor toque dele me irrita, e qualquer palavra bonita ou elogio dele me deixa com raiva. Eu só quero gritar mentiroso e sinto como se estivesse traindo Jota aceitando o afeto do meu marido e o desdém por mim mesma se torna insuportável. Faça isso fazer sentido, por favor. Eu olhei para o meu marido e tentei lembrar do que eu amava nele, mas não consegui. Tudo o que eu conseguia ver eram as mensagens dele para ela, sobre como foi ótimo da última vez e o que ele queria fazer com ela em seguida. Todas as coisas que ele uma vez disse que queria fazer e fez comigo, que me fizeram sentir tão especial. Eu tentei pensar com mais força sobre o amor, mas tudo o que eu via era o rosto de Jota. Eu senti uma raiva e ódio imensos em relação ao meu marido, mas também em relação a mim e a Jota. Meu marido porque ele nos quebrou e trouxe essa bagunça para nós e a mim mesma porque senti que não estava tentando o suficiente com meu coração ocupado por outra pessoa. Eu simplesmente desisti tão facilmente porque amava Jota? E minha filha? Ela é quem vai pagar o preço difícil por ver sua casa se despedaçar porque papai é um traidor egoísta e ganancioso e mamãe não está tentando o suficiente para salvar seu casamento enquanto suspira por outro homem. Eu não consegui controlar meus sentimentos de raiva, ressentimento e culpa, então escrevi uma longa mensagem para Jota dizendo tudo isso e mais. Ele tentou me ligar, mas eu não pude atender. Meu coração estava apertado na garganta. Eu disse ao meu marido que queria dormir no quarto da minha filha esta noite, algo que tenho feito muito desde que tudo isso começou. Eu chorei a noite toda observando seu rosto lindo tão pacífico e feliz. Esta manhã, Jota me ligou novamente e conversamos por mais de 1 hora. Ele estava muito contido e eu ouvi o medo em sua voz. Ele me disse que respeitava meus desejos de dar uma pausa um do outro, mas também para lembrar que mesmo quando eu estava no meu ponto mais fraco, ainda sabia exatamente o que queria e escolhi ficar para garantir um futuro para mim e minha filha. Você está muito perto de seu objetivo apenas para tropeçar e cair. Ele disse que me amava e que nunca se sentiu assim antes. E que ele vai esperar. Eu chorei por uma boa hora depois, já sentindo falta de sua voz.
Eu sei que meu casamento é irreparável e que estou fazendo a coisa certa ao deixá-lo. Mesmo com o sentimento de culpa que está fervendo abaixo da superfície, transbordando de vez em quando me acordando à noite, mas preciso fazer isso sozinha agora. Eu quero olhar para trás sem arrependimentos. A culpa provavelmente nunca vai embora completamente, mas pelo menos não terá o rosto de Jota agora que ele não está na imagem. Então é isso que tem acontecido com minha vida. Eu disse que não era realmente uma atualização e peço desculpas por ser longa e confusa, mas é tudo o que tenho agora. Atualização 2. Olá pessoal. Eu sei. Tive um episódio dramático da última vez que estive aqui e jurei que não iria atualizar novamente, mas sou uma mulher e posso mudar de ideia se quiser. Da última vez, fiquei sobrecarregada pela quantidade de comentários e mensagens sobre eu ser uma mamãe e simplesmente não aguentei, então surtei com vocês. Mas hoje tem uma pequena atualização, não é sobre mim. É sobre Jota. A mãe de Jota está doente, ela mora em outra cidade a cerca de 7 a 8 horas de carro. Jota foi visitá-la e me mandou uma mensagem antes de ir, pediu desculpas por me mandar a mensagem porque não deveríamos mais manter contato, mas ele queria que eu soubesse que estava fora da cidade. Eu fui lá na quinta-feira porque parecia que era algo sério. Cheguei ao hospital por volta do meio-dia. Ele parecia miserável. Sua mãe nem é idosa, ela tem 58 anos. Meu coração está partido. Só pude ficar por 1 hora antes de voltar para casa. Me sinto tão culpada por deixá-lo sozinho. Suas irmãs moram do outro lado do mundo e não poderão voar para casa antes do Natal. Na sexta-feira, Jota voltou para casa e terminou seu casamento. Eu não sei todos os detalhes, mas ele não mencionou a ela que sabia sobre a infidelidade dela. Apenas que não estava mais feliz e não queria mais estar casado com ela. Ele me mandou uma mensagem e agradeceu por eu ter visitado ele e sua mãe e me contou sobre ele entrando com o pedido de divórcio da esposa. Ele está se mudando de volta para sua cidade natal para ficar com sua mãe. Ele partiu ontem, mas voltará mais uma vez para pegar o resto de suas coisas. Embora eu o entenda e mesmo que não esteja mais vendo, a cidade parece vazia e sombria sem ele. Atualização 3. Olá novamente. Desculpem-me por ter excluído minha conta. Sou muito nova nisso e não consegui lidar com as críticas que recebi, então excluí minha conta. Agora entendi que a internet não me deve polidez e as pessoas vão dizer sua opinião porque eu me expus e isso, acho, faz com que seja ok para as pessoas dizerem coisas dolorosas porque eu escolhi compartilhar minha história. Aprendi que posso desativar todas as comunicações privadas, então, se você tiver algo desagradável a dizer, seja corajoso e coloque nos comentários. Embora esteja esperando menos comentários negativos desta vez, já que as pessoas estavam principalmente irritadas que eu estava levando meu tempo para deixar meu marido. Felizmente, enquanto minha conta está excluída, eu ainda, com alguma pesquisa, encontrei minhas postagens originais. Incluí aqui para aqueles que não acompanharam minha história. Continuo firme nos meus estudos e, como disse, consegui um emprego em abril com um salário decente que aumentará em 30% assim que me formar em 2 meses. Também assinei um contrato de locação de um apartamento que fica a algumas quadras da escola da minha filha. Você não pode imaginar a felicidade que senti quando encontrei o apartamento, mas o mais importante é que eles aceitaram meu crédito ruim, já que não tive renda por mais de 2 anos agora. Meu novo contrato de trabalho e referência foram suficientes, e tenho que pagar pelos 3 primeiros meses adiantado. Recebo as chaves em 1º de abril também. Ainda preciso falar com um advogado, só não quero jogar meu dinheiro fora antes de ficar mais próximo e precisar de ajuda. Encontrei uma organização sem fins lucrativos para mulheres que eu poderia ligar e pedir informações e conselhos. Não estou realmente em um casamento abusivo, mas eles têm experiência em todos os tipos de problemas matrimoniais e de divórcio. Como eu disse, desde que descobri que meu marido estava me traindo, nossa vida sexual acabou. No começo, meu marido não parecia se importar com isso, provavelmente, certamente porque ele tinha outra pessoa, alguém novo, mas com o tempo, já faz mais de 1 ano e Deus, tem sido o ano mais longo e, ainda assim, mais curto da minha vida, ele começou a me mostrar afeto novamente, tentando ficar íntimo comigo. Eu o evitava como a praga. Ele nunca me pressionou, mas estava ficando chateado e eu sentia que ele estava ficando frustrado. Acho que o caso dele havia acabado naquela época, ou talvez não fosse tão divertido e excitante para eles? Não sei, não sou uma especialista em casos. Há mais de 2 meses ele vem tentando falar sobre a nossa vida sexual inexistente,
mas eu só disse que não estava com vontade ou que estava ocupada, já que esse é o último ano dos meus estudos. Eu consegui mantê-lo afastado, e embora minhas explicações e desculpas não o deixassem feliz, elas eram boas o suficiente para mantê-lo longe, até cerca de uma semana atrás, quando ele queria discutir isso seriamente. Eu disse a ele novamente que estava ocupada e que minha libido é muito baixa, é verdade, e ele disse que não era só o sexo. Não tínhamos intimidade, ele mal conseguia ficar perto de mim, eu nunca mais falava com ele, como se não fizesse mais nenhum esforço. Eu perguntei se poderíamos esperar até depois das férias porque estou muito ocupada, e eu não queria estragar para nossa filha, que ama o Natal. Ele então disse algo que desencadeou todos os meus nervos. Algo como não ser saudável para um casamento quando um parceiro negligencia o outro, porque então você começa a procurar em outro lugar. Eu apenas disse que não era verdade porque ele começou a dormir com o nome dela, muito antes de eu começar a negligenciá-lo. Ele ficou completamente chocado. Primeiro ele tentou saber mais, talvez tenha entendido errado, depois começou a negar, depois fez desculpas, depois começou a se desculpar, depois começou a perguntar detalhes e quais eram meus planos. Quando eu disse a ele sobre eu arranjar um emprego e um apartamento, ele começou a implorar tentando me segurar. Agora, na última semana, ele tentou falar comigo todos os dias e eu tenho sido calma com ele. Ele tinha tantas perguntas. Porque eu não disse a ele antes, pelo menos ele poderia ter explicado. Ela não significava nada para ele. O relacionamento acabou. Ele não tinha sentimentos por ela. Era apenas físico. Ele me amava e ninguém mais. Pense na nossa filha. Ele se arrependeu do que fez e é por isso que terminou. Porque eu não estava mais chateada. Eu disse a ele que havia lamentado por nós durante um ano e que já tinha superado. Ele ainda achava isso injusto porque era tudo novo para ele. Eu contei a ele sobre meu trabalho, meu novo lugar e pedi que ele fosse paciente comigo e pensasse em nossa filha, colocando-a em primeiro lugar, em qualquer coisa que viesse. Ele ficou muito bravo com isso e me disse que se eu tivesse pensado em nossa filha por um segundo, teria enfrentado ele na hora. Nós poderíamos ter tentado consertar com terapia e esforço, porque ele nunca amou ninguém como me ama e deixaria tudo para tentar fazer o certo comigo. Mas eu escolhi o segredo, planejando e preparando minha vida sem ele, enquanto fingia que tudo estava bem, mas será que eu estava? Comecei a chorar e implorei a ele que, por mais bravo que estivesse comigo, não descontasse isso de forma que afetasse nossa filha. Eu disse a ele que fiz tudo isso por ela, que não queria que ela nos visse brigando, que não queria sair sem ter meios para oferecer uma boa vida a ela. Agora ele está sempre muito bravo comigo. Ele mal me olha. Ainda é doce com nossa filha, porém, e isso é reconfortante. Eu durmo no quarto da minha filha na maioria das noites. Nunca quis que explodisse tão cedo, mas você pode passar todo o seu tempo planejando e preparando a saída perfeita, mas a vida nunca foi previsível. Não me arrependo do meu surto. Talvez já fosse hora mesmo. Vou continuar comunicando a ele sobre a importância de nos mantermos civilizados um com o outro. Ele está com raiva agora e se sente enganado e traído, e entendo tudo isso, mas preciso que ele deixe a mágoa de lado e pense em nossa filha, assim como eu fiz. E assim como eu fiz, ele superará a dor com o tempo. Edith, J também está passando por um divórcio. Ele se mudou de volta para sua cidade natal porque sua mãe está muito doente, infelizmente. Suas irmãs moram na Austrália, mas ambas voltaram para casa, então é reconfortante que ele e sua mãe não estejam sozinhos. Eu os visitei 3 vezes desde que ouvi a triste notícia, mas ele mora longe, então não pude ficar por longos períodos para apoiá-los. Falamos ao telefone todas as manhãs, no entanto. Ele está arrasado. Não contei ao meu marido sobre J e nem vou contar. Se por acaso J e eu acabarmos juntos, então todo mundo saberá, inclusive meu marido, mas não vamos contar a ele ou a ninguém como nos conhecemos. Decidimos isso muito tempo atrás, quando sonhávamos com nosso futuro juntos. É o melhor para todos os envolvidos. Vou manter essa promessa. Não é da conta de ninguém além da nossa. Não sabemos o que o futuro reserva. J mora em outra cidade, a 8 horas de carro de distância. Não falamos sobre nós há anos. Temos muitas coisas acontecendo em nossas vidas separadamente. Tudo o que me importa agora é a mãe dele melhorar ou pelo menos não sofrer. Depois dessa atualização, o P excluiu sua conta. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos.
Uma boa noite, pessoal.